Movimentado em Brasília, né, Zaidan? Porque foi retomada hoje a audiência de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, com placar de 3-1 pela inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos. A sessão foi suspensa e será retomada amanhã, a partir do meio-dia. Essa sessão de hoje foi a terceira para analisar esse caso e foi iniciada com o voto do ministro Raul Araújo. Ele deu início ali à divergência, votou pela rejeição das acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas quem acompanhou a sessão de hoje no TSE foi o nosso querido repórter Lucas Josino, que mais uma vez está ao vivo aqui conosco, direto de Brasília, para atualizar as informações, os próximos passos dessa audiência e também contar o que aconteceu nessa sessão de hoje, quinta-feira, 29 de junho de 2023. Fala, Lucas, uma boa tarde a você. E aí, Maju, boa tarde para você também, para o Zaidan, para todos os nossos ouvintes aqui do Acontece. Falamos mais uma vez ao vivo. Boa tarde, Manuel. Josino. Tudo bem, Manuel? Quando não vale, o Corinthians ganha, Manuel. Tudo em ordem, né, Josino? Tranquilo, graças a Deus, Zaidan, tudo certo. Estamos aqui no Palácio do Planalto, falando ao vivo mais uma vez com vocês. E hoje para trazer essa notícia importante, né? Que é a notícia do dia do julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no TSE. Hoje mais 3 votos, 3-1 o placar, como disse a Maju. A sessão começou às 9 da manhã, 3 ministros votaram, Raul Araújo, contra a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, 2 a favor, Floriano de Azevedo e André Ramos Tavares. A sessão vai ser retomada amanhã, ao meio-dia. A sessão de hoje até que não foi tão longa assim, começou às 9 da manhã, 9 e pouquinho, teve um pouco de atraso, e se encerrou ao meio-dia e meia, por volta de meio-dia e meia, pelo ministro Alexandre de Moraes, e amanhã será retomada. Os votos hoje foram bastante importantes, até porque, para que Bolsonaro seja condenado e fique inelegível por 8 anos, até 2030, precisa de uma maioria simples. São 7 ministros, 7 votos. 3 já votaram pela condenação de Jair Bolsonaro, então falta 1. Pelo que nós apuramos, e já falamos isso aqui na Rádio Bandeirantes, há uma previsão de um placar de 5 votos favoráveis à condenação de Jair Bolsonaro e 2 contrários. Já era previsto que o ministro Raul Araújo votasse dessa forma, contra a inelegibilidade. E também o ministro Nunes Marques também deve votar contra. Os outros 2 devem votar a favor, Carmen Lúcia e também o ministro Alexandre de Moraes. Também há uma previsão de que Nunes Marques possa pedir vista. Se ele pedir vista e precisar revisar todo o processo por mais 60 dias, já deve ter essa inelegibilidade de Bolsonaro, porque Carmen Lúcia deve votar a favor da condenação do ex-presidente da República. Mas mesmo assim, o processo ainda vai ser paralisado por 60 dias, vai ser retomado e deve se encerrar no mês de agosto. O Bolsonaro, nesse momento, está no Rio de Janeiro. Ele falou quando saiu aqui do aeroporto de Brasília, conversou com os jornalistas e disse, Zaidan, que está sendo injustiçado. O TSE está fazendo uma injustiça contra ele. Foi o que ele disse, com um semblante bem chateado, até porque ele já admitiu que deve sim se tornar inelegível pelo prazo de 8 anos. Esse processo vem do PDT, como a gente está falando desde a semana passada. O PDT entrou com esse processo porque Bolsonaro atacou o sistema eleitoral no ano passado, numa reunião no Palácio do Alvorada, na residência oficial do presidente da República. Ele estava com mais de 70 representantes de outros países, utilizou a TV Brasil, que é um órgão oficial do governo, um órgão de comunicação oficial do governo brasileiro, e afirmou, inclusive, que o TSE não faz a recontagem dos votos, e quem faz é uma empresa terceirizada. Depois ele disse que apenas atacou as urnas eletrônicas, mas o PDT não entendeu dessa forma, acionou a justiça, o TSE está fazendo esse julgamento, já são 3 votos favoráveis para a inelegibilidade dele e 1 contrário. Amanhã vai ser retomada então essa sessão ao meio-dia e pode ser que se encerre amanhã. Há uma chance, se ninguém pedir vista e se os votos forem rápidos, assim como foram hoje. Zaidan e Maju. Já poderiam ter terminado isso, né? Poderiam terminar hoje. Ontem havia um espaço no TSE e um tempo no TSE reservados para essa votação, se fosse necessária. Então, arrastaram até sexta-feira,
poderiam terminar isso pelo menos hoje, né? Até porque só o voto do relator é muito extenso, foram 3 horas. Os outros votos são muito mais rápidos. A Carmen Lúcia, ela inclusive, hoje ela teve uma intervenção, ela fez uma intervenção e naquela intervenção já estava ali mais uma vez exposta a disposição dela de votar pela inelegibilidade do Bolsonaro. Então ela deve fazer 4-1. Se houver pedido de vista do Nunes Marques, como você frisou que pode acontecer, Josino, nesse caso, não dá para dizer que não, já está encerrado, já está 4-1, porque enquanto não houver a devolução do processo, o encerramento da votação, os juízes do TSE podem mudar o voto. Então alguém pode dizer, olha, peço aqui para votar novamente porque reconsiderei, ou então ouvi a explanação do colega e me convenci de que ele está certo, então vou mudar meu voto. Isso pode acontecer, é possível. Então, oficialmente, ainda que ela faça 4-1, e vai fazer 4-1, todo mundo sabe disso, ela vai fazer 4-1. Se o Nunes Marques pedir vista, mesmo assim, mesmo com 4-1, não dá para dizer que já se tornou inelegível. É preciso esperar o término do julgamento para que haja uma oficialização. Se pedir vista, ele tem 30 dias e mais 30. Então, ele pode passar 2 meses, porque é prorrogável, né? É renovável por mais 30 dias o pedido de vista. No Supremo são 90 dias, no TSE dá para chegar a 60. E o Alexandre de Moraes, por sua vez, ele pode até, mesmo com o pedido de vista, ele fala, tá bom, você vai ver, não vamos encerrar o julgamento, você vai ficar com o processo, mas eu já vou antecipar meu voto. Ele pode fazer isso. Já aconteceu no Supremo. Alguém pede vista e um colega fala, peraí, eu já vou antecipar meu voto. E antecipa o voto. Então, mesmo com o pedido de vista, pode ficar já 5-1 amanhã. Caso haja pedido de vista do Nunes Marques, né? Exatamente, Zaidan. Tudo que você falou é o que pode acontecer, é o que a gente apurou, inclusive. Aqui nos corredores de Brasília, dá para entender que os aliados de Bolsonaro, seja na Câmara ou do Senado, também estão preocupados, porque também podem ficar na mira. Eles entraram nessa onda, né, Zaidan? Entraram nessa onda de atacar o sistema eleitoral no governo anterior e é a democracia reagindo, como dizem vários juristas, nesse momento. E aí podem ser atacados também, podem ser processados e podem ter um mandato, inclusive, perdido também, de alguma forma. Agora, Bolsonaro inelegível também representa um ataque, mas um ato contra a direita, de alguma forma, né? A direita vai precisar se remodelar, procurar outros nomes para as próximas eleições, inclusive para a eleição de São Paulo, da prefeitura. Há uma tendência que o PL apoie Ricardo Nunes. Inclusive, Ricardo Nunes esteve presente com Bolsonaro no último fim de semana. Eles assistiram juntos o jogo do Palmeiras, depois jantaram, comeram salgados e tal, os dois ali com a camisa do Palmeiras. Há uma chance disso acontecer, mas se fala muito também a nível nacional de Tarcísio de Freitas. O próprio Bolsonaro deu uma entrevista para a Folha dizendo que a Michelle pode ser candidata se ela quiser. Ou seja, a direita já pensa em outros nomes, até porque trata com alguma certeza que Bolsonaro vai ficar assim inelegível até 2030. E vale notar aqui que como houve um voto, isso já está dado, né, um voto contra a cassação desse direito do Bolsonaro de ser candidato por 8 anos, esse único voto, ainda que amanhã o Nunes Marques vote a favor da inelegibilidade, ou vote contra, não importa. Esse único voto, havendo divergência, como disse a Maju, né, ele abriu divergência e com isso torna-se possível o recurso ao Supremo. Porque houve argumentos divergentes, então você pode levar ao Supremo Tribunal Federal uma ação pedindo a revisão da decisão do TSE. E aí entra um aspecto interessante, Maju, Josino, Aline, porque o André Mendonça, que foi indicado para o Supremo pelo Bolsonaro, né, depois aprovado, claro, pelo Senado, essa é a tramitação, o André Mendonça, ele disse que espera que, caso haja a decisão pela inelegibilidade do Bolsonaro, que não haja perseguição política ou jurídica, judicial contra o Bolsonaro, mas que o caso chegando ao Supremo
ele não votará a favor do Bolsonaro. Ele disse que tem analisado o caso, todos os ministros do Supremo têm acompanhado cada um dos detalhes dessa ação do PDT e mais aquilo que em janeiro tornou-se um fato novo, admitido na ação pelo Benedito Gonçalves, que são os fatos de 8 de janeiro. Então o André Mendonça disse que, chegando ao Supremo esse caso, hoje a posição dele é de votar contra o Bolsonaro. Então, e é bom lembrar que amanhã serão 3 ministros do Supremo, né? Os 3 que têm cadeira como titulares no TSE votam amanhã. E Carmen, Alexandre, Gilmar Mendes, e a Rosa Weber, o Fachin e agora o próprio André Mendonça, você já tem voto mais do que suficiente no Supremo para rejeitar um recurso da defesa do Bolsonaro. E caso essa decisão seja pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa do ex-presidente já admite que vai recorrer ao Supremo para inverter essa decisão. Agora volto aqui ao voto do ministro Raul Araújo, como você lembrou há pouco, ele que inaugurou essa divergência, né? Votou pela rejeição, né, das acusações contra Bolsonaro, e ele, no que ele diz ali, né, nos argumentos apresentados, que Bolsonaro divulgou sim informações comprovadamente falsas na reunião com embaixadores, mas ele entendeu que inexiste ali um requisito de suficiente gravidade para condenação. Qual é a sua avaliação para esses argumentos que evidenciam ali o voto dele pela rejeição dessas acusações, Aidan? Ele considera que não há gravidade suficiente, né? A própria defesa foi nessa linha. Interessante isso. A defesa não chegou lá dizendo que tudo que o Bolsonaro falou é verdadeiro e não há qualquer reparo a ser feito e nem consideração jurídica, que ele não cometeu nenhum delito. Ela admite um atropelo naquela reunião, admite que ele falou coisas que podem ser, como foram, contestadas perante o judiciário, mas, ao mesmo tempo, que não havia gravidade suficiente para tornar o Bolsonaro inelegível. Então o voto dele foi nessa direção, ele acatou os argumentos da defesa. Inclusive, eu falei da intervenção da Carmen, foi exatamente porque, quando ele votou, ele já fez menção àquela decisão que foi bastante discutida, debatida e que é controversa, né? Porque contraria o que foi feito em 2017, quando foi 4-3 pela não cassação da chapa. O Gilmar Mendes foi decisivo naquela votação. E chegaram fatos novos. E o Benjamin Herrmann era o relator. E o Benjamin Herrmann queria fazer com que esses fatos novos fossem juntados ao processo, aquilo que eles chamam de juntada, né? Eles fazem a juntada de fatos novos aos fatos que já eram conhecidos para robustecer ainda mais a acusação. E o voto do relator, naquela época, do Benjamin Herrmann, era pela cassação da chapa. E a vitória do voto de divergência foi por 4-3. Então a defesa do Bolsonaro alegou a mesma coisa. Olha, vocês tomaram uma decisão em 17, que é um precedente, e agora vocês estão contrariando esse precedente, colocando os fatos de janeiro de 2023, portanto, pós-eleição. E esse é um tribunal eleitoral. E aí, no voto do ministro hoje, no voto que abriu a divergência, ele aponta exatamente isso. Olha, isso aqui não tem cabimento fazer parte da ação, e além disso não há, no 8 de janeiro, qualquer fato, e mesmo a questão daquelas conversas, né, e da minuta, a minuta que foi encontrada e que foi tratada inicialmente como algo que chegou sem o nome do remetente e tal. Depois vimos que não era bem assim, com o Anderson Torres. E aí ele disse que isso não poderia ser juntado porque não tinha relação com a ação original do PDT e porque não havia nada que ligasse aquilo concretamente ao Jair Bolsonaro. E foi aí que a Carmen fez essa intervenção. Ela disse, não, mas no voto do ministro relator não há menção à minuta. Você que está falando da minuta, não há menção à minuta, né?
Então, a defesa o voto dele foi muito em cima daquilo que a defesa apresentou, né? Ou seja, ó, o Bolsonaro escorregou, falou o que não tinha de falar, pode até ser contestado judicialmente, mas a pena não pode ser a cassação de seus direitos políticos de parte. Ele continua como eleitor, mas não pode ser eleito. Ele perde a condição de elegível, né? E foi nessa linha o voto dele. Ele basicamente acatou os argumentos da defesa, né? 3h18. Repórter Lucas Giosino, muito obrigada pelas informações. Lucas, acho que é a última vez que a gente fala que ao vivo no Bandeirantes Acontece com você direto aí em Brasília, né? Quando você volta? Será? Acho que sim, né? Eu volto amanhã. Amanhã tô de volta a São Paulo já. Senti um desânimo aí com essa possibilidade de volta, hein? Você não vai esperar o fim do julgamento aí, Josino? Tem que avisar a chefia, Zaidan. Já tô com a passagem comprada. Né? Ah, é? Não, mas isso é fácil de trocar. Eu preferia também ficar. Não sei se por mais quanto tempo, né? Mas vamos ver. Aguardemos. Ele gostou do almoço, viu, Maju? É, gostou do almoço. Como a gente fala, ele foi picadinho pelo mosquitinho da reportagem em Brasília, viu, Zaidan? Mosquitinho do Planalto. É. Tá bom, então, Lucas. Um bom trabalho pra você por aí. E a gente volta a se falar, então, aqui no Bandeirantes Acontece. Tchau, obrigado, viu? Até mais. Beijo e até mais.